Bom dia, turma! Sejam bem-vindos à videoaula da semana. E na aula de hoje nós estamos iniciando um capítulo novo. Nós vamos falar sobre regra de três composta. Nos anos anteriores, nós vimos um pouco sobre a regra de três simples. A ideia é bem parecida, mas para que vocês consigam realizar a regra de três composta, é necessário relembrar alguns conteúdos vistos nos anos anteriores. Nós vamos começar lembrando o que são grandezas. Em matemática, consideramos grandeza algo que pode ser medido. Não confunda grandeza com o objeto em si, mas sim com a sua medida. Largura, peso, distância, velocidade, entre outros. Então, na matemática, a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, por isso que vem esses exemplos aqui como largura, peso, distância, velocidade. São coisas que a gente pode medir, são coisas que a gente pode contar. As grandezas, elas podem ser classificadas em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para saber se duas grandezas são diretamente proporcionais, nós temos que observar se quando uma cresce, a outra cresce junto, ou se quando uma decresce, a outra também decresce. Eu tenho aqui dois exemplos para que fique mais claro para vocês. Primeiro exemplo, velocidade e distância percorrida. Pela lógica, quanto mais veloz um automóvel anda, maior será a distância percorrida. Quanto maior a velocidade, maior a distância. Diante disso, nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais porque elas aumentam juntas. No exemplo 2, eu tenho quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados. Pela lógica, quanto mais funcionários eu tiver, mais produtos serão fabricados na minha fábrica. Dessa maneira, as duas grandezas crescem juntas e nós consideramos elas diretamente proporcionais. Mas quando duas grandezas seriam inversamente proporcionais? Nesse caso, é quando uma cresce e a outra decresce. Então, aqui no exemplo 1, nós temos velocidade e tempo. Quanto mais veloz o carro estiver, em menos tempo ele vai chegar no destino, ele vai chegar mais rápido. Dessa maneira, como quanto maior for a velocidade, menor seria o tempo, elas são inversamente proporcionais, porque quando uma cresce, a outra diminui. Exemplo 2. Quanto mais torneiras utilizamos para encher um tanque, menor o tempo de enchimento. Então, quanto maior for a quantidade de torneiras, menos tempo será utilizado para que o tanque fique cheio. Dessa maneira, nós dizemos que as duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Mas, agora que nós já relembramos o que é grandeza, que será muito útil para podermos calcular a regra de três composta, vamos lembrar também o que é uma regra de três. A regra de três composta é um método pelo qual podemos resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas. Esses problemas podem envolver grandezas direta ou inversamente proporcionais e estão presentes em muitas situações do nosso cotidiano. Então, com a regra de três, nós vamos encontrar valores desconhecidos, tá? E vocês vão observar com os exemplos que eu vou trazer para vocês, que é muito comum. Vamos então para o primeiro exemplo. Ele diz o seguinte: em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 14 dias? Primeiro passo, organizar os dados, certo? Como é que eu faço isso? Quantidade de homens abaixo de quantidade de homens, quantidade de carrinhos abaixo de quantidade de carrinhos, quantidade de dias abaixo de quantidade de dias. Então, a primeira frase diz assim, ó, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Os dados estão aqui, certo? E depois, quer saber quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias. Está aqui.
Como eu não sei a quantidade de carrinhos, né, o que a gente vai descobrir, eu representei por x. E é esse x que a gente vai encontrar. O próximo passo é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente vai se basear nessa daqui que tem a incógnita, tá? Dos carrinhos, que é a fração que tem a letra. Então, eu vou comparar aqui a quantidade de carrinhos com a quantidade de homens. Se a gente pensar, olha só, a quantidade de homens diminuiu de 8 para 4. Se a quantidade de homens diminuiu, então a quantidade de carrinhos produzidos também vai diminuir, né? Se os dois diminuem juntos, nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Agora vamos comparar a quantidade de carrinhos com a quantidade de dias. Como vocês podem ver, os dias aumentaram de 5 para 16. O que isso quer dizer? Que se a quantidade de dias aumentou, a quantidade de carrinhos produzidos também vai aumentar. Dessa maneira, os dois aumentam juntos e as grandezas acabam sendo também diretamente proporcionais. Eu preciso saber porque a forma de resolução para quando é diretamente ou inversamente proporcional é diferente, certo? Agora que eu sei que é diretamente proporcional, nós vamos montar aqui a nossa continha. Primeiro, a gente vai isolar a fração que tem a variável x. Então, a gente vai pegar essa dos carrinhos, que é 20 sobre x. Depois, a gente vai multiplicar as outras duas frações. Pronto. Vamos para o próximo passo. O próximo passo seria efetuar as multiplicações. Então, eu vou repetir a primeira fração. E vou multiplicar as outras duas. Então, vai ficar 8 vezes 5, que dá 40, sobre 4 vezes 16, que dá 64. Certo? Agora que eu fiquei apenas com duas frações, nós vamos fazer a multiplicação cruzada referente à regra de 3. Então, vai ser x vezes 40, 20 vezes 64. X vezes 40 vai dar 40x. Igual. Vamos descobrir quanto é 20 vezes 64. Como vocês podem ver, 20 vezes 64 dá 1280. Então, aqui vai ficar igual a 1280. Tá? Esse 40 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1280 dividido por 40. Vamos ver quanto dá. Que vai dar 32. Logo, x vai ser igual a 32. Então, o que é que a gente descobriu? Nós descobrimos que 4 homens produzem 32 carrinhos em 16 dias. Recapitulando o que foi feito. Primeiro, eu verifiquei se as grandezas eram diretamente ou inversamente proporcionais. Depois, nós montamos a conta, né? Eu isolei aqui a fração que tem a variável x e igualei a multiplicação das outras duas frações. Depois, eu multipliquei as frações
e fiquei apenas com 2 aqui, que foi onde eu apliquei a regra de 3, né, que é a nossa multiplicação cruzada. E dessa maneira nós encontramos o valor de x. Eu trouxe outro exemplo para vocês, para que fique ainda mais claro. No exemplo 2, nós temos uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas de um município em Goiás. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão, logo o muro externo possui a mesma medida. Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Então, os dados estão aqui, como vocês podem ver na tabela, né? Dias abaixo de dias, pintores abaixo de pintores, escolas abaixo de escolas. Essa organização ela é 100% necessária. Como a quantidade de dias é o que eu quero descobrir, nós representamos por x o valor desconhecido, né? É o que nós vamos descobrir aplicando a regra de 3 composta. Então, agora vamos descobrir primeiro se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo passado. Eu vou pegar aqui a quantidade de dias, que é a fração que tem a incógnita x, e vou comparar com as outras duas grandezas. Olha só, comparando dias e pintores, vocês podem observar que quando aumenta a quantidade de pintores, diminui a quantidade de dias, né? Quanto mais pintores eu tiver para realizar o trabalho, menos dias eu vou gastar. Então, pintores, nós já vimos que é inversamente proporcional à quantidade de dias. Agora a gente vai comparar a quantidade de escolas. Se a quantidade de escolas aumenta de 6 para 18, então a quantidade de trabalho também vai aumentar, né? Nesse caso, dias e escolas são diretamente proporcionais. Então, só pintores que é inversamente. Em que isso vai influenciar? Vou mostrar para vocês agora. Primeiro, a gente vai isolar a fração que tem a variável x. Então, vai ficar 8 sobre x. Agora, nós multiplicamos as outras duas frações. Só que, como a gente observou, pintores é inversamente proporcional à quantidade de dias. Como essa grandeza é inversamente proporcional, eu vou inverter a fração. Então, no lugar de 4 sobre 8, eu vou usar 8 sobre 4. A gente inverte só ela, tá? Essa é a diferença de quando é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. 6 sobre 18, eu vou só repetir aqui, certo? Próximo passo, realizar essas multiplicações. Então, eu vou repetir o 8 sobre x igual 8 vezes 6 dá 48. Sobre 4 vezes 18 dá 72. Agora que eu só tenho duas frações, vamos fazer a nossa multiplicação cruzada, que é a nossa regra de 3. X vezes 48 vai dar 48x. Igual. Mas quanto é 8 vezes 72? Vamos descobrir. 8 vezes 72 dá 576. Então, vamos trazer aqui para o nosso exemplo.
Bom, esse 48 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, nós vamos ficar com 576 dividido por 48. Como vocês podem ver, o resultado deu 12. Logo, x vai ser igual a 12. Então, nós descobrimos que 8 pintores vão pintar as 18 escolas em 12 dias. Então, só recapitulando rapidinho o que foi feito, né? Primeiro, nós descobrimos se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Descobrimos que pintores relacionados a dias é inversamente proporcional. Então, na hora de montar a continha, né, nós invertemos a fração que diz respeito à quantidade de pintores, já que ela é inversamente proporcional. Depois, nós fizemos a multiplicação, né, das duas frações que estão no segundo membro. E quando ficamos com duas frações apenas aqui, nós fizemos a nossa multiplicação cruzada, a nossa regra de 3, e descobrimos o valor de x. É um pouco grande, mas como vocês podem ver, seguindo passo a passo, não é difícil. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Tem umas questõezinhas para vocês desenvolverem, tá? Para ver se vocês conseguiram entender. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Para a gente tirar as dúvidas direitinho, para que vocês possam entender bem o conteúdo. Então, gente, por hoje é só. Um grande beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.